Bom dia a todos, aos fãs aqui da Restart Me. Nós estamos numa série de discussões sobre o posicionamento profissional nesse mundo de carreiras não lineares, com um programa que chama Turnaround Pessoal. Bem-vindo a todos, então, e vamos lá. Hoje, a minha colocação para vocês é para falar da curiosidade profissional. Né? Então, quando a gente está buscando oportunidades, ou quando a gente... Temos que voltar para as nossas raízes, para as nossas origens e para aquilo que nos incomoda, né? Naquilo que nos instiga. E eu vou chamar isso de curiosidade. Então, o que eu gostaria de conhecer do ponto de vista profissional que eu acho que é interessante, né? Então, como é que a gente estrutura isso para que faça dessa curiosidade, né, transforme isso ou identifique nessa curiosidade possíveis oportunidades? Então, se a gente está incomodado porque a gente ouviu falar de um determinado segmento de mercado, de alguma coisa nova que está acontecendo, ou de uma empresa que a gente admira e gostaria de conhecer mais, né? De uma nova atividade que está surgindo, um segmento de mercado. Como é que está? Me perguntou alguém agora cedo. Como é que está o negócio das startups? Então, a gente tem curiosidade sobre uma série de negócios que estão ao nosso redor e que não necessariamente a gente conhece bastante sobre isso. Então, eu proponho que vocês pensem no seguinte: quais são, liste 5 curiosidades que você tem. Pode ser empresas específicas que você gostaria de conhecer, porque você acha que ali é um negócio legal de trabalhar, ou de oferecer o seu serviço, ou de você desenvolver um trabalho para esse tipo de negócio, para essa empresa. Pode ser uma nova profissão, uma profissão antiga, que você gostaria de conhecer mais, que é uma coisa que te estimula. Pode ser totalmente diferente daquilo que você faz hoje, né? Teve uma época que eu pensei em mudar minha carreira quando eu tinha uns 50 anos para a neurociência. Um negócio que me estimulava, né? A arquitetura também. Eu fui estudar um pouco, né? Mas eu acho que eu não fiz uma lição de casa mais estruturada como eu vou propor para vocês. E pode ser um segmento que você tem curiosidade e gostaria de atuar, mas a sua carreira profissional te levou para outra área do conhecimento, outra área de negócio. Liste 5, tá? E depois, o próximo passo é você identificar quem que você conhece que trabalha nessa empresa, que exerce essa profissão, ou que tem um conhecimento desse segmento de mercado que você listou. E faça esse exercício. Será que você conhece alguém? Porque se você foi estimulado por isso, né, se isso te gerou curiosidade, ou se você tem um interesse nisso, é porque você tem algum exemplo. Você conhece alguém, você ouviu falar, e como a gente está muito perto, hoje com o LinkedIn ainda, muito perto das pessoas, talvez você não conheça diretamente, né, uma pessoa que seja um ícone desta empresa ou desse segmento de mercado, ou que se notabiliza aí pela profissão, mas certamente pela sua rede de contatos você deve chegar nessa pessoa, ou se não nessa pessoa, em alguém próximo a essa pessoa que está exercendo essa profissão, trabalhando nessa empresa ou nesse segmento de mercado. Então, esse exercício vai te dar, esse primeiro passo,
vai te dar um conhecimento, uma aproximação mais pragmática daquilo que você está instigado. Algumas coisas você vai falar, puxa, como eu estou distante, não sei nada, não conheço ninguém, então vai ser um desafio maior. Mas tem outras que rapidamente você vai chegar perto. E aí, eventualmente, você já pode até descartar alguma dessas 5 curiosidades que você listou. Mas o importante é que você identifique pessoas concretas com quem você possa se relacionar. Porque o próximo passo é você entrar em contato com essas pessoas, de fato, e conversar, entrevistar, saber qual que é a linguagem que eles usam, do que eles falam, o que é o interesse. E você poder se aproximar disso. Você vê o quão distante você está disso e se você precisa buscar, eventualmente, mais informação, mais formação, eventualmente, para poder entrar naquela conversa. Então, é muito importante esse processo de você se aculturar com o linguajar dessa profissão, dessa empresa ou desse mercado. Porque se você pretende, se você tem curiosidade e quer cavar uma oportunidade, você precisa minimamente estar com essa sintonia, sintonizado com essa linguagem, com as coisas que mobilizam essa empresa ou negócio. Muito bem. E aí, por que isso? Porque você precisa ter a visão do insider. Porque tem um estudo da Stanford que mostra que apenas 20% das oportunidades aparecem para um outsider. As oportunidades dentro das empresas, das profissões, dos segmentos, das carreiras, acontecem dentro delas. Apenas 20% são publicadas em anúncios, em agências de emprego ou em editais solicitando alguma proposta. Então, é muito importante, você falando de edital, essa é outra coisa. Se você quer trabalhar para o governo, você precisa estar muito familiarizado com essa rotina, com aquela secretaria, com aquela área de governo que você gostaria de trabalhar. Vale a mesma coisa. Então, se você não está lá dentro, vai ser muito difícil você descobrir oportunidades. Então, além de você buscar a linguagem, é muito importante você também buscar a oportunidade lá dentro, porque a oportunidade está lá dentro. 80% das oportunidades, segundo esse estudo, acontecem dentro da bolha. Você precisa, de alguma forma, estar dentro dessa bolha. Você precisa fazer um movimento proativo de não apenas ganhar a visão do insider com quem você conseguiu mapear, mas que você passe a ser um insider. Porque, como insider, você vai se aproximar de muito mais oportunidades do que do outsider. Então, é bem interessante que quando você, e eu milito bastante com as startups, muitas startups, ontem mesmo eu li um estudo numérico mostrando que muitos dos unicórnios vieram de outsiders, não de insiders. Alguém de fora, com uma visão externa, que veio e fez uma disrupção num determinado mercado. É bastante comum. Apenas, ou melhor,
é 20%. É o mesmo, confirma, olha, eu não tinha pensado nisso, mas confirma o mesmo número da Stanford, de que, então, os unicórnios, 20% deles vieram de pessoas, de empreendedores com visões externas, de gente que não conhecia o segmento e nunca tinha trabalhado no segmento. Mas os outros 80% é de gente que conhece, de gente que milita, de gente que foi conhecer, instigado por essa curiosidade. Então, estruture a sua abordagem. Identifique esses 5 coisas que você gostaria de conhecer dentro de profissões, de empresas ou de segmentos novos de mercado que você gostaria de atuar. Busque pessoas que você conhece, que você possa conversar e entender essa linguagem e se aproximar delas, aproximar dessas pessoas, aproximar dessa linguagem, aproximar-se desse segmento, porque as oportunidades, na maioria, a grande maioria dos casos, está aí dentro. Então, esse é o recado que eu queria dar hoje e abro para vocês para comentários, perguntas e debates. Eu quero muito mais ter a visão de vocês, né? Relatos de que vocês viveram isso, contestações dessa visão. Vamos lá. Posso começar aqui. Tenho visto bastante desse movimento, né? Acho que sua explanação foi, né, super assertiva aqui dentro de contextos de dados. Eu tenho visto também um pouco desse movimento no mundo corporativo, né? Dado isso, são os programas de trainee, que foram sempre muito famosos, né, por alavancar e receber jovens com altíssimo potencial para assumir grandes posições de liderança, e que nos últimos anos o que a gente tem visto é que as pessoas até entram com esse desejo inicial de uma posição, de uma carreira, né, que vai levar para esse topo de gestão, uma posição executiva, mas cada vez mais eles têm deixado esse mercado, então aproveitam um primeiro ou 2 ciclos ali de trainee, mas não necessariamente se interessam por seguir nessa carreira executiva, né? A forma que o jovem está vindo hoje para o mercado de trabalho tem buscado outras formas de atuação, né? Não necessariamente movidos pelo cargo ou pela, né, alta liderança, alta exposição. Então, também traz uma quebra nesse formato padrão, né, de execução. E, dado isso, esse ano de 2022, algumas empresas já vêm trazendo o formato do programa de trainee diferenciado, muito mais como um plano de desenvolvimento, onde a pessoa pode trazer sua linha de atuação pensada numa carreira Y, né? Então ela pode direcionar isso para um foco mais de especialista e não de liderança. Tem se falado muito no mercado da carreira em W, né? Que é você trabalhar até tendo uma equipe direta sobre a sua atuação, mas com um foco muito mais técnico ali, né, de conhecimento específico, e agora já vindo um pouco mais na carreira X, né, não sei o quanto vocês também já têm visto sobre isso, mas que é a atuação onde, independente do cargo, o foco é propósito, a entrega é por propósito, por projetos, né, voltados a propósitos. Então, acho que está super em linha nessa forma de construção não linear, de formas diferentes de atuação e de vir numa disrupção mesmo do que sempre foi comum no mercado. Acho que só trazendo um pouco mais de informações além do que você já compôs aqui, é menos sobre pergunta, mas um pouquinho da minha percepção do que eu tenho acompanhado no mercado, no mundo corporativo, né, especificamente sobre isso. Pô, muito legal a sua visão, Ruth. Depois, já estou te convidando para você conduzir um dos nossos próximos painéis, falando um pouco mais disso, talvez trazendo essas nomenclaturas aí de Y, W e X, né? Isso. É bem legal isso que você possa trazer. Eu nunca tinha ouvido falar já tinha ouvido da W, mas nunca do X, né? Eu acho que hoje nós também aqui na Restart somos movidos pelo propósito, né? E isso realmente tem sido um ponto de atração de talentos, o propósito, né? A magnetização pelo propósito, né? Mas eu gostaria já te convido, e numa próxima sessão a gente traga você para falar mais especificamente sobre isso. Obrigado. Claro, com certeza. Eu gostaria de falar
Bom, primeiro, a explanação da Ruth foi top. Complementando a do Fernando aí, e como o Fernando falou, também fiquei bem curioso para saber mais a respeito disso. Eu queria, antes até de chegar nesses pontos aí que o Fernando falou, até talvez provocar um assunto aqui que me veio em mente com tudo que vocês estavam comentando aí. Na verdade, talvez até esses comentários de conseguir 5, talvez coisas diferentes que você gostaria de fazer e etc., tem muito a ver com essa questão do empreendedorismo, né? Tem tudo a ver com uma restart, tem tudo a ver, talvez, com os jovens aí, novas carreiras, diversidade e tal. Eu, me colocando nesse contexto, eu vejo, por exemplo, eu sou de indústria, né? De banco, de multinacionais e tal, que não se permite muito, durante sua carreira, ter essas variações, né? Talvez na minha época, eu estou 8 anos fora do mercado de multinacionais, dessas diversidades, dessas mudanças, não era muito corriqueiro, principalmente em empresas extremamente hierarquizadas, né? A gente estruturas muito convencionais, né? Agora, assim, a gente acaba se limitando, dada o excesso de exigência, né? De cobranças de chefes, de objetivos, e etc. Horários extensos, quanto mais responsabilidade, mais você tem que ficar se dedicando à empresa. Mas eu sempre tive essa de eu preciso ser empreendedor, né? Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ter o plano B, o C, o D, e entrar para essa diversidade, entrar para esse, vamos dizer, novo mercado, né? De acompanhar essas evoluções. Mas é muito difícil por questão de suporte, por questões de tempo, por questões de dedicação propriamente dita para você poder, de fato, criar esse negócio. Hoje, já falando agora no mundo corporativo, né, do empreendedorismo, eu penso, sim, sempre em ter condição de diversificar. Estar amarrado num segmento só não é algo que me agrada, né? Mas já pensei aqui em restaurante, algo que eu me identifico, gosto bastante, né? As pessoas gostam de música, outros gostam. Eu gosto bastante de música, mas não é minha praia. Então, assim, pensar sim em ter outro negócio. Porém, eu ainda, pelo menos talvez esteja no estágio que eu preciso me dedicar para o meu negócio crescer, para depois a gente ter, quem sabe, um plano B, um plano C. Então, assim, é mais isso que eu gostaria de comentar. Eu fiz algumas anotações aqui para talvez desenvolver um pouco mais tudo isso que vocês falaram, mas não sei se estou pronto para entregar tudo isso que vocês falaram, dada essa minha condição de foco no que eu preciso fazer. Eu não sei se me fiz entender. Fez sim, Wagner. E realmente esse é um desafio que essas carreiras não lineares trazem, que são essas camadas ou os diversos focos, né? De você ter mais de um jeito de atuar, né? Se você gosta de música e, de repente, você pode ter uma carreira paralela musical, porque isso não te compromete ou até melhora a sua experiência dentro da empresa que você trabalha ou dentro do seu próprio negócio que você atua, né? Então, essa diversidade de coisas é o que está aparecendo também, né? Eu não sei se isso tem a ver com o W, né? Mas talvez tenha outra que não seja nem o X ainda, ou seja, mais do que isso, que tenha mais outras dimensões, né? Que o negócio é você ter atuações de formas diferentes. Você pode ser professor, você pode ser consultor, você pode ser empreendedor e você, eventualmente, funcionário público, né? Então, essas carreiras, elas são alternativas, eventualmente, né? Vamos lá, Juliana. Olá, bom dia. Sobre esse assunto, eu estou vivendo uma experiência inusitada a respeito disso. Eu tenho uma pessoa, uma amiga nossa, que
ela queria sair da carreira e se descobrir. E ela trabalhou em banco 11 anos, ela começou e viveu a carreira que ela tem até hoje em banco, e ela não queria mais viver isso. E aí um dia, conversando aqui em casa, ela falou assim, eu posso viver a sua vida por um tempo, andar com você? Ou seja, ela quis buscar, na mudança de carreira dela, oportunidades reais de viver outras experiências, viver outras realidades. E eu achei isso sensacional. Ela faz 2 semanas que ela vai visitar unidades comigo, que ela vai conversar com o franqueado, que ela visita showroom, enfim. Mas eu achei muito inusitado e falei assim, olha, era exatamente o que eu gostaria de fazer se eu fosse mudar de carreira, ter a oportunidade de estagiar, entre aspas, e vivenciar uma outra carreira. Porque curiosidade eu tenho várias, até anotei aqui enquanto você falava. É isso mesmo, Ruth, viver a rotina de poder explorar uma outra rotina, um outro segmento na prática. Então, acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade, ou mesmo se tivesse essa coragem de pedir para uma outra pessoa para abrir a rotina dela, acho que a gente conseguiria... porque às vezes a gente precisa do insider e de conversar e entender, mas às vezes o que a gente queria era só ver como é essa rotina, antes até de fazer a efetiva mudança. Então, queria pontuar isso, ela não está aqui, mas eu achei muito legal a iniciativa dela, e do meu lado de cá, adorei a experiência de poder mostrar a rotina, vou chamar de empreendedora, empresária aqui, para uma outra pessoa. Bem legal esse exemplo que você traz, bem prático e bem, né, próximo de você aí, que foi recente. Mas ela abandonou a carreira antes de fazer isso ou ela ainda está dentro da corporação que ela trabalhava? Não, ela abandonou. E porque ela entendeu, isso foi questão até de terapia para ela, porque ela entendeu que ela não era o que ela queria, foi o que o mundo ofereceu, que a sociedade ofereceu para ela naquele momento. E não era uma coisa que ela era apaixonada. E ela agora estava em busca de alguma coisa que ela queria se apaixonar. Faz mais de 1 ano e meio que ela está buscando, vivenciando, se entendendo, se buscando para uma nova oportunidade de trabalho. Ela abriu mão de 1 ano e meio para entender coisas diferentes, segmentos diferentes, para saber o que buscar. E isso foi uma angústia, e ela foi até, enfim, tratar isso para conseguir ir para o próximo passo. Esse ponto que você traz, né, é muito relevante, que é o autoconhecimento, né? Então, qualquer turnaround precisa partir de um autoconhecimento. E você traz a outra coisa, que ela está em busca de um propósito, ela está em busca de se apaixonar por alguma coisa, por algum projeto, né? Uhum. E é isso que as pessoas realmente estão buscando, né? Esse é o X da questão, né, que a Ruth trouxe, né? A carreira em X, né? Onde o propósito está no meio, né? Então, bem legal esse depoimento. É bem arriscado fazer o que essa sua amiga fez, né? E está 1 ano e meio nesse processo, né? Muita gente usa o sabático, né, para fazer essa reflexão, mas é um tempo bastante grande que, do ponto de vista profissional e do ponto de vista de renda, é um desafio, né? E aí ela se descobriu de diversas formas, porque eu estava conversando com ela, ela se preparou, e ela tem uma história com a questão de dinheiro, enfim, então ela sempre foi uma pessoa que esteve muito preparada, porque ela tinha medo de faltar dinheiro na vida dela, enfim, por questões pessoais. Então ela se preparou nesse sentido, e aí conversando com ela semana passada, ela falou, eu vendo equipamentos de CrossFit. A gente conhece ela porque ela faz CrossFit com o meu marido. E ela falou, eu vendo equipamentos de CrossFit. Hoje ela abre a academia, porque ela gostou tanto, as pessoas da academia chamaram ela para abrir a academia, então uma partezinha do tempo dela, ela ganha uma renda para abrir a academia. Então, assim, ela foi descobrindo formas de
complementar a renda dela, porque obviamente isso não compõe toda a renda dela, né? Uma parte tem que sair do que ela tinha guardado, mas ela se propôs a, olha, eu vou precisar me reinventar para ganhar dinheiro de algum jeito e complementar minha renda e, em paralelo a isso, vivenciar outras realidades. Então, ela acabou usando a criatividade, que eu falo sobre isso, falei sobre isso ontem, inclusive, numa live. Ela usou a criatividade para se manter na busca, sem depender exclusivamente ou sem acabar com o fundo, vamos dizer assim, que ela teria para isso. Legal. É legal. Então, existe um planejamento financeiro por trás, né? Isso é outra coisa super importante, né? Quando você organiza ou se propõe a fazer um turnaround, você precisa estar com um planejamento financeiro relativamente adequado. Organizado. Organizado. Exatamente. Muito bem. Se ninguém, o nosso tempo já estourou. Se ninguém mais tiver alguma colocação, eu quero agradecer a presença de todos. Compartilhem esse vídeo, compartilhem esse debate que a gente tem feito aí sobre o futuro do trabalho, as carreiras não lineares e a necessidade que todos temos de estar se reinventando constantemente. Muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo episódio.